cirurgia bariátrica. Pessoal, hoje a gente vai abordar um tema cada vez mais presente na prática clínica e também muito cobrado em provas, que é a cirurgia bariátrica. Então, vamos entender quando indicar, quais os tipos, né? E qual cirurgia a gente vai escolher para cada perfil de paciente, ok? Então, vamos começar aqui falando sobre as indicações da cirurgia bariátrica. Então, a gente tem que começar aqui perguntando a vocês: quem aqui já atendeu ou conhece alguém com obesidade grau 3 ou com diabetes tipo 2, mal controlada, tá certo? Mesmo com tratamento medicamentoso. E aí? Será que esse paciente aí que está obeso, né, com diabetes tipo 2 mal controlado, não precisa operar, hein? Quais são os critérios que a gente usa? Vamos pensar? Vamos falar aqui sobre os critérios clássicos de indicação. Vamos lá. Primeiro, IMC maior ou igual que 40. A gente tem uma obesidade grau 3, obesidade chamada mórbida. O IMC maior ou igual que 35, mais comorbidades. Então, por exemplo, diabetes tipo 2, apneia obstrutiva do sono, hipertensão, dislipidemia, artropatia, tá? E o diabetes tipo... e o IMC maior ou igual que 30, mais diabetes tipo 2 refratário. Então, aí, atualizações recentes vão recomendar o quê? A cirurgia já em diabetes com difícil controle, mesmo com IMC entre 30 e 34, tá certo? Desde que você aí esgotou o tratamento clínico, ok? Aí, minha pergunta aí, pessoal, qual desses três pacientes teria indicação cirúrgica? Vamos pensar aqui, ó, vamos lá, caso 1. Vamos pensar no caso 1. IMC 32, artrose de joelho. Caso 2, IMC 37, hipertensão e apneia do sono. Certo? Caso 3, IMC 41, sem comorbidades. Aí, quais desses casos aí a gente teria indicação cirúrgica? Tá certo? A gente tem indicação cirúrgica nos casos, né? Caso 2 e 3. No caso 2, aí IMC acima de 35, né? Com comorbidades. E o MC acima de 40 aí não precisa ter comorbidades. Então, indicação clara aí 2 e 3. O caso 1 vai depender da discussão multidisciplinar para a gente ver o que pode fazer. Tá certo? Vamos pensar agora aqui tipos de cirurgia. Vamos lá, tipos de cirurgia. Então, vamos lá. Vamos dividir a cirurgia em 3 grupos principais. Nós temos as restritivas, as desabsortivas e as mistas, ok? Então, temos aí esses 3 tipos principais: restritivas, as desabsortivas e as mistas. Vamos primeiro falar aqui das restritivas. As restritivas vão reduzir o volume do estômago, limitando aí a quantidade do alimento que vai ser ingerido. Aí tem a banda gástrica ajustável, você vai envolver o estômago com a faixa inflável. Ela é pouco usada atualmente, certo? Devido à alta taxa de falha a longo prazo. Temos a gastroplastia vertical, certo? A Mason, seria uma técnica já em desuso devido à restrição por grampeamento aí sem anastomose, tá certo? Tem o balão intragástrico, tá certo? Que é um procedimento endoscópico indicado para MC entre 30 a 35, né? Ou como ponte aí para cirurgia. Então, por exemplo, um paciente com MC 34, teve múltiplas tentativas ilustradas aí com dieta tal, e medicamentos sem comorbidades graves. Pode ser um bom candidato ao balão, certo? Beleza? Como ponto aí para a cirurgia. Vamos lá. A2, as desabsortivas, certo? Na verdade, também pode ser considerada aí como uma mista com predominância desabsortiva. Então, você associa a restrição mais a alteração do trânsito intestinal reduzindo a absorção. Você tem o quê? A escopinaro, que seria a derivação biliopancreática, onde você resseca parte do estômago e redireciona o trânsito do alimento, tá certo? A switch duodenal, que é uma gastrectomia vertical, certo? A gastrectomia vertical, mais anastomose duodeno-ileal, certo? Você tem uma alta eficácia aí, mas tem um maior risco de carências nutricionais. Então, um alerta aqui, pessoal. Essas cirurgias existem um segmento rigoroso, certo? Pelo risco aí de deficiência de ferro, vitamina B e proteínas. Então, você tem que fazer a reposição no pós-operatório, na verdade, pelo resto da vida, certo?
Então, vamos lá. Pessoal, qual tipo de paciente tem mais benefícios com esse tipo de cirurgia aí, essas, né, desabsortivas? Então, o quê? Uma obesidade, por exemplo, grave, um super obeso, maior que 50 quilos, ou até em casos onde outras técnicas falharam. Ok? Vamos agora falar das mistas com predominância restritiva, tá certo? Que é importante para a sua prova aí, certo? Vamos lá. O bypass gástrico em Y de Hooks, certo? Como seria? Chamada técnica de capela. Ela vai criar um pequeno reservatório gástrico e vai desviar esse alimento do duodeno. É a mais realizada, uma das mais realizadas no Brasil. E é excelente para o controle de diabetes tipo 2. Então, por exemplo, aqui, pessoal, um paciente de 42 anos, certo? IMC de 37, com diabetes tipo 2 mal controlado, aí há uns 10 anos, apesar da metformina, GLP-1, insulina, né? O que a gente indica? Um bypass gástrico, certo? Tudo bem? Aí são as principais aí tipos de cirurgia e as suas considerações. Ok? Vamos falar aqui um pouquinho sobre as complicações do segmento. Então, vamos lá. Quais vocês acham que são os maiores riscos nos pós-operatórios dessas cirurgias? Vamos lá. As complicações precoces aí. Fístula, que é a mais temida, né? Sangramentos, pouco temidas, hoje em dia se faz bem a anastomose. Estenose, trombose, venose profundo, mas a gente consegue se controlar com, enfim, com a profilaxia trombótica, né? E as complicações tardias, como anemia, hipoalbuminemia, deficiência de vitaminas, B12, D, ferro, cálcio, a síndrome de dumping, certo? No bypass, tá bom? Então, qual é a conduta? Aí você vai fazer a suplementação nutricional obrigatória, certo? Mas o acompanhamento multidisciplinar por toda a vida. Tá certo, pessoal? Então, para gente concluir aqui, a cirurgia bariátrica não é um milagre, é uma ferramenta muito eficaz, mas depende aí de uma equipe qualificada. Um acompanhamento e escolha aí adequada da técnica para todos os casos, tá certo? Então, vou fazer uma pergunta aqui, ó. Se vocês encontrassem aí uma questão comum de prova, tá certo? Uma mulher de 36 anos, hipertensa, diabetes tipo 2, quer operar, qual a melhor opção? Vamos lá. Diabetes tipo 2, quer operar, hipertensão IMC 36, o quê? Bypass gástrico. Você tem um IMC aí, mais comorbidades, mais diabetes tipo 2. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.